Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, rodada de número 35 do Brasileirão da Série A. Se enfrentaram no Morumbi, em São Paulo e Atlético Mineiro, os dois times disputando o mesmo objetivo: vaga na Libertadores, ou fase de grupos, ou pré-Libertadores, mas os dois estão ali brigando por uma dessas vagas. Se enfrentaram e o jogo foi empate, 2-2, Atlético Mineiro saiu na frente com o gol do Vargas de pênalti. Caleri fez 2 ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, de novo, o Vargas empatou o jogo, dando números finais à partida. Então é sobre o jogo, a classificação, os 3 próximos adversários de Atlético Mineiro e São Paulo que vamos falar neste momento aqui no seu canal Resenha com Magalhães. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Tricolor Paulista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através de Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Antes de eu falar aqui da classificação, cara, olha, a gente não tem como não falar. A arbitragem aqui no Brasil, a gente sabe que é complicada, né? Árbitro de vídeo é complicado. Então, cara, não, ruim. O VAR aqui no Brasil é ruim. A arbitragem, juízes, muitos são ruins, outros são fracos, outros tendenciosos. Porra, cara, mas na boa, o jogador brasileiro também não ajuda, né, compadre? Porra, o jogador brasileiro, pelo amor de Deus, irmão. Olha, eu acho que se tivesse um troféu para treinador mais reclamão, o Cuca estaria disputando esse título. O Cuca reclama da porra toda. Iria disputar ele e o Filipão, pau a pau ali. Meu irmão, reclamam da porra toda o tempo inteiro. E eu vou te falar, o time do Atlético Mineiro estaria disputando também do mais chato, porque reclama de tudo, mano. Tudo é falta pra eles. Quando faz falta, porra, eles acham que não fizeram. Porra, bicho, chato pra caralho. Talvez se o Atlético Mineiro reclamasse menos, o Cuca reclamasse menos, o Atlético Mineiro jogasse mais. Porque vamos ser bem sinceros, o Turco fez um grande trabalho no Atlético Mineiro. Pode dizer que fez um grande trabalho. Mas o trabalho do Cuca é pior do que o dele, porra. Porra, arrego, bicho. Reclama pra cacete, é muito chato, cara. Muito chato. Porra, joga mais bola e para de reclamar. Porra. Bom, e um outro detalhe. Acho o VAR aqui no Brasil ruim. Eu nunca gostei do VAR. Nunca gostei do VAR aqui no Brasil desde o início. Eu sempre falei, do jeito que o VAR é usado aqui no Brasil, eu sou contra. Sou contra. Bom, tá aí, eu não estava tão errado assim. Mas eu acho que o VAR devia ser usado para ajudar. E tem uma coisa que o VAR poderia ajudar. Ajudar na simulação. Quando o VAR visse que o jogador está simulando, vai chamar o juiz, ó. Estamos vendo aqui, não foi nada, isso é simulação. Quem ia começar a expulsar uns e outros, e aparece esta babaquice que o futebol brasileiro em geral tem, de simulação o tempo inteiro. Tinha que mudar a regra também para esse negócio de goleiro, que qualquer coisa cai. O goleiro do Atlético Mineiro é expert nisso, qualquer defesa ele cai, qualquer defesa ele sente. Ele viu um lance na área que ninguém tocou nele, ele caiu sozinho.
Porra, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. É chato demais, cara. Chato demais. Porra, arrego. Aí o futebol tem 90 minutos. Os caras jogam 40 minutos, 50 minutos, igual foi esse jogo. Porque o restante tá de sacanagem, tá caindo, tá reclamando. Porra, arrego, cara. Pelo amor de Deus. Bom, então, minhas primeiras reclamações. Não é só nesse jogo, não. Acontece em todos. Mas nesse jogo também aconteceu e eu venho reclamar porque, porra, a gente quer ver futebol. Então vamos lá agora. Empate de 2-2. A classificação fica o seguinte. Com esse empate, o Atlético Mineiro continua na frente do São Paulo e abre ali um pontinho em relação ao Atlético Paranaense e ao próprio São Paulo, né? Atlético Mineiro estava com 51 pontos, vai a 52, está na sexta colocação nesse momento. Nesse momento, o Atlético Mineiro passa o Atlético Paranaense e entra na Libertadores na fase de grupos. E na pré-Libertadores está Atlético Paranaense e São Paulo. Bom, o São Paulo pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, mas o Fortaleza tem que ganhar do Palmeiras, que não é das missões mais fáceis. O Botafogo já jogou, o América Mineiro ainda vai jogar, mas chega ali aos 49 pontos. Então o São Paulo só pode ser ultrapassado nessa briga de Libertadores pelo Fortaleza, que o Fortaleza tem 48 pontos, ainda vai jogar e já tem 13 vitórias. Então vai empatar no número de pontos se o Fortaleza ganhar e passa o número de vitórias. Bom, o Atlético Mineiro, com esse um pontinho, vai ter que ficar rezando ali para o Atlético Paranaense não ganhar o seu jogo. O que eu acho, sinceramente, que pode até acontecer. O Atlético Paranaense vem aí de uma derrota na Libertadores, mas o Atlético Paranaense tem que tentar chegar na próxima Libertadores. Então joga em casa contra o Goiás. Provavelmente a torcida vai apoiar, é feriado. Não sei se o Goiás vai conseguir segurar o Atlético Paranaense, mas a torcida do São Paulo é para que isso aconteça, que o Atlético Paranaense não ganhe, tanto do São Paulo quanto do Atlético Mineiro, né? Que não passe, porque se o Atlético Paranaense ganhar, ele passa o Atlético Mineiro e volta a ficar na fase de grupos. Bom, o Atlético Mineiro agora faltam 3 jogos, né? O Atlético Mineiro tem Botafogo em casa, Cuiabá em casa e o Corinthians fora. Levando em consideração os jogos, 2 em casa e 1 fora, o Atlético Mineiro só depende dele para estar na Libertadores na fase de grupos. Só depende dele. Joga com o Botafogo. Hoje o Botafogo jogou em casa e perdeu para o Cuiabá. Só que o Botafogo joga melhor fora de casa do que em casa, que é um time mais reativo. Mas é um jogo que dá para o Atlético Mineiro ganhar. Contra o Cuiabá, se eu não estiver enganado, em casa também, o Atlético Mineiro é favorito. E aí o outro jogo, que é o que termina a sua participação no Campeonato Brasileiro e a sua temporada, fora de casa contra o Corinthians. Talvez, de repente, dependendo do que aconteça com o Corinthians, né, até lá, pode ser até um jogo que vá definir posições. Hoje o Corinthians, nesse momento, está a 6 pontos do Atlético Mineiro. Se o Corinthians ganhar do Flamengo no Maracanã, ele vai ficar a 9 pontos. A 9 pontos do Atlético Mineiro. Aí eu acho muito difícil o Atlético Mineiro tirar essa vantagem de cima do Corinthians. Acho até que se o Corinthians ganhar amanhã, o Corinthians já define a sua classificação na Libertadores, que vai chegar a 61 pontos. Eu acho que praticamente o Corinthians define a sua vaga na Libertadores na fase de grupos. De repente joga até a última partida, já classificado, brigando ali com o Atlético Mineiro, simplesmente por uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, por causa
do Dindinho. Mas a tabela do Atlético Mineiro favorece o Galo, porque tem os 2 próximos jogos em casa. Então, sinceramente, a não ser que o Atlético Mineiro vacile muito, apesar de não estar fazendo uma grande campanha, mas acho muito pouco provável o Atlético Mineiro não estar, pela tabela, ali na fase de grupos, talvez, né, que a briga dele é ali com o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, se ganhar, passa. Então, o Atlético Mineiro briga com o Atlético Paranaense. Tem uma grande possibilidade pela tabela do Atlético Mineiro chegar, talvez, até ali naquela 6ª posição. Mas vai ter que torcer contra o Atlético Paranaense, já nessa rodada, fazer o seu dever de casa, ganhar as 2 em casa, e torcer também ali, lógico, para o Atlético Paranaense e São Paulo não fazer ponto, Fortaleza também não fazer ponto, que aí ele se garante. Mas a tabela favorece o Atlético Mineiro. Já o São Paulo, os últimos 3 jogos do São Paulo na próxima rodada contra o Fluminense, de novo contra o Fluminense, Fluminense e São Paulo, tricolores se enfrentando. Depois ele pega o Internacional e joga fora contra o Goiás. Ou seja, o São Paulo, ao contrário do Atlético Mineiro, ele tem 2 foras e 1 em casa contra o Internacional. Então ele pega o Fluminense, que já está classificado para a Libertadores e só quer se garantir na fase de grupos. Pega o Internacional, que quer manter ali a 2ª colocação. E, na minha opinião, o Internacional já está, acho que até matematicamente ele já está na fase de grupos. E fecha contra o Goiás, que está ali com 43 pontos. Não vejo perigo nenhum do Goiás cair. Sinceramente, não vejo perigo nenhum do Goiás cair. Então, dos 3 últimos jogos do Goiás, talvez seja o menos complicado. Talvez não. Com certeza vai ser o menos complicado, porque Fluminense e Internacional são mais fortes. A tabela do São Paulo é mais complicada do que a do Atlético Mineiro. Então, nesta briga de Atlético Mineiro e São Paulo, para quem chega na fase de grupos, na minha opinião, pela tabela, a do Atlético Mineiro é mais favorável ao Atlético chegar na fase de grupos do que o São Paulo. Quando o São Paulo tem chance também de chegar a Libertadores, mas pela sua tabela final, pela pré-Libertadores. Bom, e o jogo? E o jogo São Paulo e Atlético Mineiro? Cara, foi um jogo corrido, posse de bola mais ou menos ali parelho, que o Atlético Mineiro teve mais posse de bola, principalmente pelo segundo tempo. Chutes em direção ao gol, foi bem parelho ali, 4, 5 chutes em direção ao gol de cada time. O São Paulo chutou um pouco mais em direção ao gol, não no gol, mas em direção ao gol. O Atlético Mineiro estava marcando bem alto, dificultando a saída do São Paulo. Tentava jogar pelos 2 lados do campo. O Rogério Ceni fez ali uma escalação com o Reinaldo pelo lado direito, fazendo uma dupla com o Rafinha. Ele colocou lá pelo outro lado o Wellington. Ele fez ali, na verdade, como se o Rafinha fosse um zagueiro, né? O Reinaldo jogou de ala por um lado, o Wellington por outro. Com Caleri e Luciano. O time do São Paulo se enrolou um pouco, tomou a pressão, mas depois ele conseguia sair. Quando ele adiantava o toque de bola, ele não prendia muita bola, tocava rápido, ele conseguia sair. E quando o São Paulo era melhor no jogo, o Atlético Mineiro tem um pênalti. Bom, a princípio, quando eu olhei o lance do pênalti, pela proximidade que estava a bola da mão do jogador do São Paulo, eu falei, ele não vai dar o pênalti. A proximidade é muito grande. Só que aí o árbitro, né? E a arbitragem lá, até o especialista de arbitragem lá da emissora, disse o seguinte, que apesar da proximidade, a bola estava em direção ao gol.
Bom, faz sentido. Uma coisa é o cara chutar a bola, o gol tá aqui, o gol tá do teu lado, o cara chuta a bola, bate na tua mão aqui, próximo. A bola não estava indo em direção ao gol. Pela proximidade não tem como o cara tirar a mão. Beleza. Outra é a bola tá indo em direção ao gol e a bola bate na sua mão. Interfere. É aceitável a explicação. É aceitável a explicação. Então, foi marcado o pênalti. Foi lá, bateu o Vargas. Fez 1-0, o jogo ficou quente, né? Muito reclamando, todo mundo reclama de tudo. Tudo não pode, uma lacração, uma mimizice do cacete. Tudo cai, arrancaram a minha cabeça. Pô, chato pra caralho. E o São Paulo sentiu um pouco o gol. Depois disso, o São Paulo melhorou. Logo que tomou o gol, o São Paulo sentiu, mas depois o São Paulo melhorou, começou a crescer no jogo, começou a dominar. O Atlético Mineiro deu uma recuada. O São Paulo cresceu, empurrou o Atlético Mineiro para dentro da sua área e começou a jogar melhor, até que de tanto pressionar e tanto pressionar, sai o primeiro gol do São Paulo com Aleri, empatando a partida. Bola dentro da área, chuta para lá, chuta para cá, o cara dá um calcanhar, bate lá, sobe com a Aleri, ele bate de primeira, ali dentro da grande área, faz o gol. E no segundo gol do São Paulo, uma boa jogada, o Reinaldo inverte do lado direito para o lado esquerdo, o Léo pega a bola, avança, que ele é o zagueiro, avança, chuta, dá uma sorte, bate em alguém do Atlético Mineiro, sobe para o Caleri, ele de primeira toca, a bola bate na trave, entra, o goleiro do Atlético Mineiro tira, mas ele vai lá e ainda coloca para dentro, é ser gol de qualquer maneira, mesmo se não tivesse rebote, e o São Paulo vira. E justo, porque o Atlético Mineiro começou melhor, depois o São Paulo melhorou, tomou o gol, o Atlético recuou, São Paulo jogou melhor e virou o jogo. Então, termina o primeiro tempo, São Paulo 2-1 jogando melhor. Vai para o segundo tempo, o Atlético Mineiro volta de novo pressionando, ataca mais, o São Paulo começa a recuar e vai passando o tempo, você percebe que o São Paulo vai tentando mais segurar o resultado e o Atlético Mineiro querendo mais o gol. Então fica um time querendo manter o resultado e o outro querendo implantar. Então começa a ficar um ataque contra a defesa. O São Paulo tentando sair algumas vezes no contra-ataque, mas parece que já começou a perder um pouco as pernas, a conexão. O Rogério Ceni tenta fazer algumas substituições ali para tentar tirar o time de trás. O Rogério Ceni começa a reclamar para aliviar e jogar a bola para frente, que estava tomando pressão. Quando ele ia fazer uma substituição de tanta pressão que o Atlético Mineiro estava fazendo, não estava muito organizado o Atlético Mineiro. Essa é a verdade. Estava aí muito mais na empolgação do que na tática. Mas consegue lá jogar uma bola dentro da área. O Vargas se antecipa e acaba fazendo o gol de empate. Merecido? Merecido pela pressão que o Atlético Mineiro estava exercendo, não muito organizado, mas estava exercendo uma pressão, conseguindo jogar as bolas dentro da área, sufocando lá a saída de bola. E o São Paulo tentando manter o resultado. E termina o jogo, depois tem lá muito tumulto, a expulsão lá do Cuquinha, que a comissão técnica do Atlético Mineiro reclama da porra toda, como eu falei no início. E termina o jogo 2-2, olhando no contexto do que foi o jogo, um resultado justo pelo que foi o jogo. Então, irmão, 2-2, um placar esperado e pelo futebol apresentado, que não foi nada fantástico, mas foi um bom jogo. 2-2, tá na conta, um placar legal porque foi o jogo. Para o São Paulo, ruim, porque jogou em casa, estava ganhando, estava passando o Atlético Mineiro na tabela. Então o empate em casa não foi tão bom para o São Paulo, porque volta a ficar atrás do Atlético Mineiro. E para o Atlético Mineiro foi um bom resultado, jogando em casa contra o adversário direto, mantém esse adversário direto numa posição atrás. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais. Fui!